Viram o Bolsonaro bater boca com o ministro da Saúde ontem, publicamente? O nome disso é desespero. Tá batendo o desespero. O Bolsonaro já percebeu que ele está mais isolado do que nunca, que ele está isolado nacionalmente, ele está isolado politicamente, ele está isolado internacionalmente. Isso, ele percebeu. O desespero bateu. E agora saiu hoje a pesquisa da XP. XP é a maior corretora do Brasil, do mercado financeiro. Eles fazem pesquisas por telefone. Então, as pesquisas deles, geralmente o Bolsonaro tem uma avaliação melhor do que a avaliação real que ele tem, porque são feitas apenas por telefone, não são feitas com o povo nas ruas. E eles fazem pesquisas todas as semanas para que o mercado financeiro saiba o termômetro da nação, se o governo está sendo bem avaliado, se está sendo mal avaliado, se eles compram ou se eles vendem reais e compram dólar, ou se eles vendem dólares e compram reais. Então os investidores usam essas pesquisas e eles fazem todas as semanas exatamente para ter uma noção de quem está subindo e quem está caindo. E o Bolsonaro derreteu. Está com a pior avaliação desde o começo do governo. Vamos falar já disso e desses números, vou falar os números aqui, a análise, mas antes, se você quer ver o Bolsonaro derreter, se inscreve no canal, curte o vídeo, é 1 segundo se inscrever, é de graça, é só clicar em inscrever, você está inscrito e a gente faz oposição a esse desgoverno que está sendo um desgoverno genocida, porque as políticas do Bolsonaro vão matar pessoas, seja elas de fome, seja elas de violência ou seja elas da doença que está se alastrando no Brasil cada vez mais. Apesar desse alastramento da doença no Brasil, o Bolsonaro finge que não vê. São 300 mortes e o Bolsonaro finge que não vê. Então, se inscreve no canal, 1 segundinho. Agora vamos falar sobre a pesquisa. A pesquisa mostrou o quê? 1, derretimento do Bolsonaro. 2, os governadores estão com a maior popularidade que já tiveram desde o começo desse governo, ou seja, desde que os governadores assumiram em 1º de janeiro de 2019, nunca governadores de estado tiveram tanta popularidade como agora. E por quê? Porque eles peitaram o Bolsonaro. Exceto o governador de Santa Catarina e o de Rondônia, todos os outros peitaram o Bolsonaro. E o de Santa Catarina teve que recuar. Então, só o de Rondônia, que também recuou, mas ele ainda bajula o Bolsonaro, ele é o único. Mas os outros todos peitaram o Bolsonaro, inclusive assinaram uma carta, mais de 20 governadores, dizendo que querem o isolamento e repudiando o Bolsonaro e se colocando ao lado do ministro da Saúde, Mandetta. A pesquisa da XP mostrou uma coisa. A popularidade do Bolsonaro caiu dos 30% pela primeira vez. Ou seja, numa pesquisa feita por telefone, que atinge mais a classe média alta, as classes mais altas, o Bolsonaro nunca tinha caído de 30%. Esse era o piso do Bolsonaro. Ou seja, abaixo disso é porque rompeu o piso e para quem analisa gráficos, o pessoal do mercado financeiro, eles entendem muito sobre fundo e topo. Fundo é quando o preço não cai dali, não importa o que aconteça, o preço nunca cai. Quando rompe um fundo e o preço cai daquilo, é porque vai ser ladeira abaixo e todo mundo começa a vender. É mais ou menos assim que funciona o mercado financeiro, a análise de gráficos. E analisando o gráfico da pesquisa do Bolsonaro, não é preço, mas a pesquisa, o Bolsonaro pela primeira vez caiu dos 30%. Quer dizer o quê? Aquele gado bolsonarista, aquelas pessoas que são manipuladas pelo WhatsApp dia após dia, pelo bolsonarismo, pelos grupos de WhatsApp deles, pelos memes dele, por esse sistema de comunicação deles, pela primeira vez caiu de 30%. E a XP faz pesquisa todas as semanas, não é mensal, não é a cada 2 meses, não é de vez em nunca igual os outros institutos. Eles fazem todas as semanas exatamente para se ter uma noção de em que direção as coisas estão indo, porque se o Bolsonaro sobe 1% por semana, sabe que está em ascensão, mesmo que seja subidas a margem de erro. Se está caindo, sabe que está em queda, e agora uma queda brusca. E o pior, a popularidade dele caiu de 30% pela primeira vez, está em 28% apenas, ou seja, já furou a bolha, a bolha dos bolsominions foi furada e ele já está perdendo apoio ali no centro, no núcleo do gado dele. E para piorar, a impopularidade dele, o ruim ou péssimo dele, atingiu seu maior nível com 44%. Quer dizer o quê? Quer dizer que os números que sempre eram parecidos, o ruim e péssimo do Bolsonaro sempre estava acima do bom e ótimo, mas eram números parecidos, a diferença ficava ali entre 5%, no máximo 10%, 30%, 40% foi na pior época do governo, que foi ali na época das queimadas da Amazônia, que o Bolsonaro foi bombardeado pela mídia e foi bombardeado também pela mídia internacional, brigou com o Macron, brigou com a Merkel, brigou com presidentes de todo mundo, até com o Leonardo DiCaprio ele conseguiu brigar. E aí a popularidade dele tinha chegado no mínimo, que era 30%. Mas o ruim e péssimo estava em 40%, era só 10% de diferença. Agora não, está 28% a 44%,
são 16% de diferença e a pesquisa foi feita durante essa semana. A gente não sabe como é que está a popularidade do Bolsonaro ontem e hoje, e principalmente nos próximos dias. Como eu falei, já são 300 mortos. Teve dia aqui no Brasil que morreu mais de 2 pessoas por hora, e esse número só tende a aumentar. Só tem uma coisa, são 300 mortos confirmados, mas tem 300 mortes suspeitas aguardando o exame, ou seja, esse número pode dobrar. Então a coisa vai ficar cada vez mais feia para o Bolsonaro, porque coisas tristes estão acontecendo com a população. Os bolsominions vão começar a ver de perto que não é uma gripezinha e que o posicionamento do Bolsonaro desde o começo matou pessoas. Já está matando pessoas, então não pode falar vai matar no futuro. Vai sim, mas já está matando pessoas. Pessoas já estão morrendo por conta do posicionamento do Bolsonaro. E eles vão começar a ver, porque à medida que vai morrendo, por exemplo, morreu o filho de um empresário bolsominion que estava na carreata lá pedindo reabertura do comércio. Passou alguns dias, o filho dele morreu. Aí ele vai fazer o quê? Os amigos dele vão pensar o quê? Vão pensar que é uma gripezinha ou eles vão acabar culpando o Bolsonaro? Esse processo de mudança de opinião demora, é um processo demorado. Mesmo jogando a verdade na cara da pessoa, há várias pesquisas que mostram que quando você tem uma crença muito forte em alguma coisa e essa crença ela é confrontada diretamente, as pessoas se defendem como se defendem fisicamente, como se alguém estivesse realmente te batendo e você vai se defender. Então, o seu cérebro tem esse mecanismo de defesa. Então, demora algumas semanas até que esse núcleo bolsominion comece a migrar. Mas a popularidade do Bolsonaro, que está em 28, pela primeira vez rompeu essa bolha, ele está perdendo popularidade no núcleo dele, vai cair mais. Ele vai derreter cada vez mais. Outras pesquisas que também mostram o termômetro da população em relação a uma determinada pessoa, mostram que o Bolsonaro está com a pior popularidade de sempre, que ele está quase num nível dele não poder sair na rua porque pessoas de oposição vão começar a hostilizá-lo. Esse é o nível dele, ele só sai onde ele sabe que ele tem muita popularidade, onde ele vai em bairros que ele sabe que ali ele ainda tem o gado dele muito forte, porque ele sabe que ali ele não vai ser hostilizado. Se o Bolsonaro sai no meio da Avenida Paulista, há chance, sem segurança. Experimenta ele sair no meio da Avenida Paulista sem segurança e ver o que acontece. Ele no meio de Higienópolis, ele teve 85% dos votos ali. Imagina ele sair ali no meio, tá tendo panelaço contra ele todos os dias. Imagina, ele não consegue, porque ele vai ser hostilizado. Essa a popularidade dele como tá ruim. Em contrapartida, os governadores tinham 20 e poucos por cento de popularidade e subiu para 46%. Quer dizer, tinham 24% e subiu para 46%. Quer dizer que 1 em cada 4 pessoas do Brasil, e aí é uma coisa generalizada, não é o do seu estado, não é específico, o governador de São Paulo, do Rio, do Alagoas, do Rio Grande do Sul, não. Em geral, governadores tinham 26% de aprovação e agora subiu para 46%. Tinha 24%, subiu para 46%. Quer dizer que 1 em cada 4 brasileiros achava que os governadores estavam agindo entre bom e ótimo, tinham um trabalho bom e ótimo. E agora é quase metade dos brasileiros. E o ruim e péssimo dos governadores caiu para 12%, 13%, caiu muito, muito. Porque a população está abraçando as atitudes dos governadores de isolamento e de peitar o presidente Bolsonaro. E a população cada vez mais vai percebendo que o Bolsonaro, ele é o vírus que está contaminando o Brasil e que os governadores são parte do antídoto, eles são mais parte do antídoto nesse momento que a gente está numa guerra na saúde do que parte do problema. E tem uma outra coisa, a pesquisa perguntou se as pessoas são a favor de isolamento social e 80% da população diz que é a favor do lockdown completo, de isolar todo mundo e das pessoas ficarem em casa. Veja bem, 80%. Numa pesquisa que foi feita com classe média, média alta, tem também gente de classe baixa, hoje em dia quase todo mundo tem telefone no Brasil, mas as pesquisas da XP geralmente mostram um quadro muito mais bolsonarista comparado a pesquisas do Datafolha, do Ibope, Paraná Pesquisa e outro instituto qualquer, Vox Populi. Nada XP, o Bolsonaro geralmente tem um cenário mais otimista, porque é uma pesquisa feita por telefone. E mesmo assim, 80% das pessoas são contra o que o Bolsonaro diz, tem que voltar ao trabalho. Só 12% das pessoas acham que isolamento é algo exagerado. Então, a gente tem aqui
12%. Quer dizer, 1 em cada 9 brasileiros, põe um grupo de 9 pessoas, só um desses 9 acha que isolamento é algo exagerado. Os outros acham que não, acham que tem que isolar mesmo. Então, a política do Bolsonaro é uma política suicida. É o suicídio político do Bolsonaro. A gente está vendo um político que eu falei aqui várias vezes. Ele tinha oportunidade, a crise é oportunidade, gente. Enquanto tem gente chorando, sempre vai ter alguém vendendo lenço e ganhando muito. Então, crise é quando a maioria das pessoas está ruim e vai ter alguns que vão conseguir subir. Isso foi o que o Brasil fez em 2008. Eu falei aqui num vídeo longo sobre isso, de como o Brasil se tornou a 5ª maior economia do mundo graças à crise mundial de 2008. Enquanto os outros países europeus, principalmente, choravam, o Brasil vendia os lenços e o Brasil conseguiu subir. O Brasil podia fazer o mesmo agora e o Brasil tem muito dinheiro para investir nessa crise, para que o Brasil saia da crise como um país muito melhor do que entrou na crise. Só que nós temos um presidente burro. E olha só que coisa, se o Bolsonaro fizesse as coisas que eu falei, investir dinheiro, investir na população, pagar as pessoas para ficar em casa, pagar o salário de quem não está trabalhando, até pagar parte do salário de quem está trabalhando com jornada reduzida, pagar os informais para ficar em casa, aumentar o Bolsa Família, aumentar tudo, para as pessoas continuarem consumindo, para as empresas não falirem, impedir qualquer empresa de qualquer tamanho de falir, como o Canadá está fazendo, por exemplo. O presidente do Canadá falou, nenhuma empresa, não importa o tamanho, pode ser o maior banco ou pode ser a vendinha da esquina ali que não tem nem capital de giro, nenhuma empresa vai falir nessa crise, nenhuma, não vamos deixar. Se o Brasil fizesse o mesmo, o Brasil tem dinheiro para isso. Tanto tem que dar 1 trilhão para os bancos, 1 trilhão e 200 bilhões em menos de 24 horas. Se o Brasil fizesse isso, o Brasil saía dessa crise muito mais forte do que entrou, porque o Brasil já estava numa crise econômica. Não esqueça disso. O Brasil já estava numa crise econômica. O dólar já vinha batendo quase R$5. A Bolsa de Valores do Brasil foi a que mais caiu do mundo esse ano. Isso tudo antes de começar essa crise toda. Então, o Bolsonaro podia ter virado isso e eu ficaria aqui pasmo, sem poder criticá-lo, inclusive teria que elogiá-lo, falar, realmente, Bolsonaro pode ser ruim em todo o resto, mas na área econômica ele deu um show. Assim como o Donald Trump, antes dessa crise, as críticas a ele eram críticas no caso dele ser racista, dele ser machista, dele ser homofóbico, dele ser xenofóbico, dele não querer estrangeiros, eram críticas nesse. Na área econômica, as críticas a ele tinham que ser críticas muito bem fundamentadas, porque nos dados mais rasos, que é desemprego, renda da população, bolsa de valores, os Estados Unidos estava bem. E aí, o Donald Trump, inclusive, ele era favorito à reeleição, porque parte incompetência lá do partido de oposição dele, que são os democratas, mas ele era favorito à reeleição até então. Chegou essa crise, muita gente já está morrendo por causa da política do Donald Trump, de querer negar a crise no começo, que é o que o Bolsonaro está fazendo até agora. E os Estados Unidos, a chance do Trump se reeleger, quase nada, porque ele acabou com o país. Não tem o que ele faça, muito difícil ele vai conseguir fazer alguma coisa para reverter isso. Mesmo com a rede de comunicação dele, com as fake news e com tudo. E o Bolsonaro, ele podia se aproveitar, não se aproveitou. É isso que está acontecendo no Brasil, a popularidade dele vai cair. Ele está brigando com o Mandetta. Ontem ele falou que não demite o Mandetta porque não dá para demitir o ministro da Saúde em meio a uma crise. Só por isso. Mas que ninguém é indemissível, ou seja, não tem ninguém no governo que ele não vá demitir. Mentira, o Mandetta é indemissível, o Moro e o Guedes, os três são indemissíveis. E o Moro, ele já se pronunciou a favor do isolamento, ou seja, contra a política do Bolsonaro. A esposa do Moro, que é quem fala o que ele não tem coragem de dizer, porque o Moro é um covardão, a esposa dele já falou que in Mandetta we trust. In Mandetta I trust, ela colocou isso. Ela usou a frase do Moro que falou in Fuchs we trust, lembram disso? Na Vaza Jato. Ela usou a frase do Moro, ela colocou ontem, vai lá no Instagram da Rosângela W. Moro e você vai ver o Instagram oficial dela. Ela falou in Mandetta I trust, quer dizer, no Mandetta eu confio. Ela está se posicionando, ela e o marido dela, contra o Bolsonaro. E o Mandetta, ele falou, olha, quem tem voto, ou seja, quem tem cargo político, fala o que quer, no caso, e quem não tem, trabalha. Ou seja, o Mandetta falou, o Bolsonaro pode falar a abobrinha que quiser, porque ele tem voto, na próxima eleição ele se reelege para qualquer coisinha, se ele não tiver inelegível, né? Ele se reelege para qualquer coisinha, eu não tenho, então eu trabalho. O Bolsonaro não, ele está chamando o Bolsonaro de vagabundo indiretamente. Então, Bolsonaro e Mandetta começam a bater boca agora diretamente, um contra o outro. O Bolsonaro perde o apoio dos maiores ministros, dos governadores, dos prefeitos, do Congresso, do STF, ele está isolado. E agora ele começa a perder apoio dentro do núcleo bolsonarista. A casa vai cair. E quanto maior, maior o tombo. E o Bolsonaro está num pedestal bem alto.
o tombo dele vai ser aqueles tombos que doem, e doem muito nele e nos poucos apoiadores que restarão. É isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha e vamos pra cima do inimigo, porque é o que eu falei, eu falo aqui todos os dias, ele tá cambaleando, a gente tem que dar um empurrão final. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo e chama outras pessoas para se inscreverem no canal. É isso, falou!